faltam exatamente 170 dias de hoje até o Enem. Ou seja, mais ou menos 6 para 5 meses até a data do Enem. Então a pergunta é, o que priorizar estudar agora? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu like e vamos falar sobre isso. Para falar sobre o que priorizar estudar agora para o Enem, eu quero que a gente siga a lógica de que, digamos que você já tem escolhido o curso que você quer fazer na faculdade e não é medicina. Ou você já escolheu e sabe que quer fazer medicina. Ou ainda você não sabe o que você quer fazer na faculdade. Independente de qual tenha sido a sua decisão, se a gente seguir a lógica de que aquela pessoa que quer fazer medicina estuda tanto para conseguir uma nota alta, pelo fato de que é um curso concorrido, então por que não estudar da mesma forma que alguém que quer passar em medicina? Pense que, se você já escolheu o seu curso e sabe que a nota, a média dos anos do seu curso ele não é tão alto como medicina, percebe que se você estuda como se quisesse medicina, mesmo sabendo que você não quer medicina, a sua nota ela pode sim ser alta ao ponto de que você passe na primeira chamada. Então, isso vai ser maravilhoso. Mas, digamos que você escolheu realmente medicina, então você precisa realmente se esforçar para estudar. E, se você está na terceira opção de que você não sabe que curso você quer fazer, se você seguir a lógica de estudar como se quisesse medicina, quando chegar na hora do SISU, você vai poder escolher qual curso que você quer baseado na nota que você tirou. Então, você vai ter se esforçado para ter tirado uma boa nota. Então, independente de qual tenha sido a sua decisão, de verdade, vamos estudar como se quiséssemos medicina. Beleza, então se a gente está seguindo essa lógica e você vai estudar dessa forma, então quais matérias a gente deve priorizar? O Enem é dividido em 4 áreas: ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, redação, linguagens, né? E ciências humanas. Então, essas 4 áreas em si é como o Enem é dividido. Mas as 3 áreas que têm um grande peso na sua nota, pelo fato de que precisa realmente de conhecimento, não só de interpretação, digamos assim, é linguagens, é matemática e é ciências da natureza. Então, as matérias que você deve priorizar nesse momento, para você criar uma boa base, já que você só tem 6 meses até o Enem, é você estudar matemática, redação, português, física, química e biologia. Essas 6 matérias são as matérias que você deve dar uma prioridade agora nesse momento, principalmente nos assuntos que mais caem e que você sente dificuldade. Por quê? Porque quando chegar lá na hora da prova, provavelmente, se for um assunto que é recorrente, então você pode ter certeza que pelo menos 1 ou 2 questões vão cair na prova do Enem. Então essas matérias elas são importantes, porque também, além de você não consegue simplesmente interpretar uma questão de física se você não tem conhecimento daquele assunto. Então você precisa sim estudar a teoria e fazer questões baseadas nas provas dos Enems passados, para que você possa realmente adquirir essa prática com as questões e possa conseguir responder aquilo que você aprendeu na teoria. E por que português está aqui dentro? Porque português, por mais que muitas das pessoas pensem que é só interpretação, não é. Tem muitos assuntos como funções da linguagem, figuras de linguagem, que se você for simplesmente apenas interpretar, você não vai conseguir responder as perguntas, porque você precisa ter uma noção do conteúdo, saber o que é metonímia, o que é polissemia, você precisa saber esses assuntos, que são os tópicos dentro de figuras de linguagem, funções da linguagem. Então, como outros tópicos também dentro de português que precisa ter um conhecimento. Então, eu te aconselho você criar uma boa base nessas matérias para que você possa, depois de um mês, né, lá para agosto, você já comece a aprofundar e começar a incluir, estudar humanas. Mas humanas não vai ser aquela coisa que você vai precisar dar foco tanto, já que essas matérias, elas são de verdade as matérias que são boas para você aumentar nos seus acertos, na sua nota, principalmente porque redação é a matéria, é a área, né, que você consegue tirar 1000 e consegue realmente impulsionar e melhorar e aumentar a sua nota. Então, essas áreas são as áreas que eu recomendo você priorizar agora nesse momento. Mas isso não quer dizer que você vai estudar ao longo desses 6 meses apenas essas 6 matérias.
Porque, como eu disse, você precisa, em algum momento, estudar, pelo menos relembrar alguns assuntos de história, alguns assuntos de geografia, que também são recorrentes e que, por serem, de certa forma, assuntos mais fáceis, você com toda certeza deve se lembrar, nem que seja um pouco. Então, quando você for revisar, você vai conseguir relembrar aquele conteúdo. Então, são matérias que você vai incluir lá pra frente, tipo assim, agosto, setembro, para que você possa revisar esses conteúdos e, se realmente tiver alguma dificuldade, focar, mas sempre tendo como base essas matérias, para que você realmente não se perca na hora que for fazer a prova, sabe, do Enem, e não se perder em matemática, não se perder em física, nem em química, nem em biologia. Agora, se você quiser um cronograma preparado para que você saiba quando for o momento correto para você colocar humanas, como adaptar esse cronograma, eu criei o cronograma Enem Sem Surtos, onde eu preparei, sabe, ao longo desses 6 meses, 4 fases para que, na primeira fase, você realmente crie uma boa base nessas matérias, depois você dê um aprofundamento nelas, junto com a base em história, em humanas, depois você faça uma revisão e depois uma revisão final. Então, eu te recomendo a adquirir o cronograma Enem Sem Surtos. Se você quiser, ele vai estar aqui no link da bio. Então, de verdade, ele, além de estar dividido dentro dessas 6 fases, eu preparei ele com a quantidade de horas que normalmente um estudante que está no 3º ano ou que está estudando agora para o Enem não tem muito tempo. Então, pode ser que você só tenha 2 ou 4 horas por dia. Então, esse cronograma ele é justamente para você, porque eu preparei para você estudar 2 horas ou 4 horas por dia. Você vai escolher e dentro do cronograma ele vai ter as 2 tabelas, para quem tem 2 horas e para quem tem 4 horas. E, além disso, além das matérias, de quando você estudar, eu também separei os conteúdos por semana. Ou seja, se você sabe que de junho até agosto você vai estudar essas 6 matérias, ao longo das semanas eu coloquei quais assuntos dentro de biologia, dentro de química, dentro das matérias, quais você precisa estudar e dar uma prioridade, porque são assuntos que são recorrentes e, pelo fato de que você não consegue simplesmente fazer as questões interpretando, você precisa estudar esses conteúdos e criar uma boa base. Então é isso, termine esse vídeo e começa a focar em matemática, português, redação, biologia, química e física. Foca nessas matérias agora e depois, lá um pouquinho mais pra frente, é que você começa a colocar geografia, essas outras matérias. E é isso, espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade sobre o Enem, como estudar, como ter foco, comenta aqui embaixo, porque eu vou estar respondendo. E essas perguntas que eu leio, que eu respondo aqui no YouTube, elas podem virar sim vídeos, porque baseado nas muitas questões eu faço vídeos aqui para realmente ajudar. Então é isso, um beijo e até a próxima sexta.